Não, eu não vou falar mal do Bolsonaro. Se você viu, clicou nesse vídeo para ver isso, pode fechar que não é isso que eu vou fazer nesse vídeo. Aqui eu tô para falar a verdade, não é nem elogiar, é dizer o que tá acontecendo de verdade. Você tem que criticar, se elogiar, tem que elogiar. É para isso a base do canal, a gente tá aqui para dizer a verdade e não para seguir o que todo mundo tá fazendo. Aqui a gente vem falar sobre ciência, um pouco da minha opinião, um pouco da minha vida, mas basicamente a gente vem para falar o que realmente está acontecendo. Tentar ser o mais imparcial possível. Diferente do que está acontecendo, porque todo mundo está usando qualquer coisa para botar a culpa nele. E isso é fácil. O pessoal fala, ele vai cortar o cabelo, ele tá imitando o fascismo. Olha lá, tá cortando o cabelo, hein? Ele bebe água, o Hitler também gostava de água, então ele é nazista. Estão fazendo isso. Isso eu não vou fazer aqui. E a gente está aqui para falar sobre a Amazônia também, não exatamente sobre o Bolsonaro, se bem que tá tudo ligado hoje em dia, né? Afinal, ele é o presidente e ele que resolve algumas coisas. Desculpem a minha voz, que eu tô ruim mesmo da garganta, qualquer coisinha aí. Tranquilo? Então, hoje a gente vai ver o porquê que é importante a Amazônia, o que realmente está acontecendo e o que o Saara tem a ver com a Amazônia. Por incrível que pareça, o Saara tem relação direta com a Amazônia. E mais alguma outra coisinha. O fogo é fogo, esquenta nosso amor. Bem, e qual é a importância da Amazônia? Os bichinhos, floresta, né? Preservar o verde. Se você for biólogo, gostar da vida dos animais, sim, isso é a maior importância que tem na Amazônia, que tem uma riqueza, uma biodiversidade absurda. Ela é a maior floresta tropical que sobrou no mundo, ou seja, não tem nenhuma maior que ela desse tipo de floresta, hoje em dia. Bem, mas quando a gente pensa em importância, a gente tem que pensar no din-din também, né? O porquê que é importante a Amazônia? Bem, simples. Para o resto do Brasil não virar deserto. Ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, a floresta amazônica não é o pulmão do mundo. Ela não produz oxigênio para o planeta. Não, quem faz isso são as algas unicelulares que estão lá no meio dos oceanos. Elas produzem oxigênio e não a floresta amazônica. Se bem que ela produz uma quantidade absurda de oxigênio. E para onde vai isso? Ela mesmo consome. Ela está num estado que a gente chama de comunidade clímax. Na verdade, ela não, né? Os vários ecossistemas, porque a floresta amazônica é um bioma. E é um bioma que está espalhado não só em um estado brasileiro. Não só em um estado brasileiro, mas em vários. Se bem que o PT tirou em alguns, né? Acho que o Mato Grosso do Sul deixou de ter floresta amazônica desde 2005. O FHC também ajudou em 94, 95, mas basicamente tem em vários estados brasileiros, que a gente chama de Amazônia Legal, que o Bolsonaro até reuniu com os governadores de lá para ver o que pode resolver, que eu achei interessante, porque algumas coisas que ele diz eu não fazia a menor ideia, que realmente índio diz que quer trabalhar ter o direito de um cidadão normal, como se eles não tivessem, mas de qualquer jeito eles se sentem aprisionados nas reservas pelo que os governadores de lá passaram, tem reservas indígenas, e que realmente eles não querem ampliar mais as reservas, querem tentar reduzir. Isso é a vontade dos governadores, ou seja, da população de lá, o pessoal que votou neles, né? Vamos dizer assim. Não é coisa da cabeça do Bolsonaro, como muita gente diz aí. Mas então, qual é a grande importância? Simples. Deserto. Se a floresta amazônica morrer, toda a chuva que vem pro sudeste, pro sul, pro centro-oeste, tchau, vai embora. Como assim? A floresta amazônica, ela pega a umidade lá do Atlântico e joga pra dentro. E faz a chuvinha. Se vocês pegarem toda essa linha do Equador não, essas linhas paralelas ao Equador, e for rodar o globo, em todas as regiões é deserto. Menos a região aqui embaixo da floresta amazônica. Graças à floresta amazônica. A coisa linda. Então, se a floresta amazônica morrer, tchau, vira tudo deserto. Ou seja, nossa agropecuária, nosso agronegócio vai tudo pro espaço. Então, por isso é interessante, se o senhor Bolsonaro estiver assistindo esse vídeo, seria interessante evitar cortar mais na Amazônia, diminuir menos. Por quê? Se ela morrer, tchau. Mas aí tem um bocadinho lá, deve ter uma quantidade ainda que dá para segurar. O problema é que a gente não sabe exatamente esse limite. Tem alguns estudos que diziam 25, outros 40, mas agronegócio é um negócio importante. Vai jogar para arriscar nisso? Vai saber o quanto que vai segurar, o quanto que essa floresta consegue se manter? Porque chega em um determinado limite, que ainda não se sabe qual, ela não vai sustentar mais, ela vai acabar morrendo. E voltando a essa chuvazinha que ela joga para cá, foi daí que a explicação da situação que São Paulo ficou escuro. Mas aí, pessoal,
Pô, viu? Essas queimadas aí foi recorde. Chegou a escurecer São Paulo. Nada disso. Se vocês pegarem os dados da NASA, vocês vão ver que a média dos últimos 15 anos de queimada e desmatamento são praticamente iguais. Uai, então por que deu esse boom a mais? Simples. A gente teve algumas queimadas extras em outros países próximos, como a Bolívia, que aumentou, amplificou isso daí. E se vocês se ligarem, a cada dia a gente tem mais carro rodando em São Paulo, mais indústrias rodando em São Paulo. E o que acontece? Mais poluição. Quanto mais poluição, pior fica para a atmosfera, mais complicado fica a situação. Então as fumaças que vieram por essas, que a gente chama de rios aéreos, que trazem essa chuva para cá, trouxeram junto a fumaça, pegaram um pouquinho da Bolívia, pegaram um pouquinho ali do centro, e São Paulo teve meia-noite ao meio-dia. É tipo isso. Voltando. Ah, mas aí disseram que o dado da NASA não bate com o daqui. É, exatamente, os dados daqui não batem com o da NASA. Por quê? Aqui no Brasil, a gente tem um negócio muito interessante, que é uma merda. É o seguinte, a gente tem queimadas e desmatamento legal. Ou seja, o cara pode fazer um requerimento, ir lá, protocolar e queimar e cortar um pedacinho da floresta amazônica legalmente. Olha que maneiro, olha que legal. Não, nada de legal nisso. Só que, até 2018, todos esses dados eram separados por partes. Você tinha lá o quantitativo de desmatamento e queimada legal e o quantitativo de desmatamento e queimada ilegal. O que aconteceu nesse ano? Que o Bolsonaro deu critique, o negócio foi lá pra cima. O que aconteceu? O que aconteceu? Simples. Soltaram os dois dados juntos. Alguém disse isso? Ninguém está divulgando isso. Até canais que estão defendendo o Bolsonaro, canais que não estão defendendo o Bolsonaro, estão esculachando ele. Se você for procurar, em lugar nenhum vai estar vendo isso daí. Essa correlação. Eu tive que olhar em vários dados, olhar em vários lugares, para poder chegar nesse consenso. Que os dados que estão na NASA estão certos. Os dados que estão aqui no Brasil também estão certos. O problema é que o jeito que foi apresentado os dados esse ano, mostrando que algo acima do normal dos últimos 15 anos, mesmo tendo 2005, praticamente o Mato Grosso não tendo mais floresta amazônica, como é que explica isso? Simples, juntaram os dois dados, o legal com o ilegal. Lá na NASA, mantém um padrão, porque lá eles não contam a parte legal e ilegal, eles colocam tudo junto num pacote só. Então para eles, pô, não, tá dentro do padrão. E sim, todo ano tem queimada, todo ano tem desmatamento. Esse ano tá acontecendo de novo. Culpa de quem? Das pessoas que normalmente já fazem isso. O Bolsonaro já chegou a falar um pouco das ONGs, que achou que talvez. Tem algumas pessoas aí dizendo do MST. Não vejo por que não acreditar que esse povo fez alguma coisa aí no meio também. Afinal, são pessoas que se sentem prejudicadas pelo Bolsonaro. MST, desde 2010 ou antes, o Bolsonaro já disse que ele não gosta do MST. E desde que entrou no governo, ele cortou de verba das ONGs e fechou algumas ONGs. Então, para elas estarem brabas e fazerem alguma coisa desse gênero, não é nada mais de normal, dentro do plausível. Agora, se elas fizeram ou não, só as investigações, que aparentemente já chegaram ao fim e viram que não são isso, e tem muito incêndio criminoso lá também, viram que não foram eles. Apesar que eu vi algumas reportagens, que eu ainda não consegui tempo para investigar, para ver se são reais ou não, de pessoas do MST envolvidas nisso, e vi alguns vídeos de índios dizendo que queimaram, baderneiros queimaram a terra deles. Fazendeiro não vai lá na terra do índio queimar, não vai ser baderneiro. Então só pode ser outra coisa. O que seria essa outra coisa? Eu não vou dizer nada, vou esperar e deixar para vocês imaginarem ou pesquisarem e verem. Beleza? Bem, então, vocês viram de modo geral que não adianta culpar o governo atual. Afinal, ele só está seguindo o padrão de muito tempo, desde 1500, quando descobriram o Brasil e começaram a desmatar tudo que é mato que tem aqui no Brasil. Se você tem que culpar ele, culpar por estar fazendo a mesma coisa de sempre. E se você não culpou os outros, o nome disso, que se eu não me engane, pelo dicionário é hipocrisia, né? Seus ecologistas aí de Facebook, né? É isso mesmo. Então, logo no começo eu falei que tem um problema maior fora, não só aqui no Brasil. Se a gente ampliar toda a fiscalização, que já é muito boa aqui no Brasil, tem fiscalização até por satélite. Satélite, quase em tempo real, você já descobre onde tem um foco de queimada. Como demoraram para descobrir as queimadas e começar a apagar, eu não sei, porque foi apagado bem rápido também. Em 2 dias eles conseguiram resolver todo o problema praticamente. Eu vi o começo da reunião do Bolsonaro com os governadores da Amazônia Legal, e lá
foi mostrado por um major, não lembro exatamente o cargo dele, um militar, explicando como é que foi o processo para apagar o fogo. E eu fiquei impressionado como o processo foi dinâmico e interessante. Mas, infelizmente, demorou um cadinho para começar, né? Mas vamos que vamos. O porquê de fora? Da onde se preocupar fora? Saara. Quem tá nas minhas redes sociais aí, eu não lembro se eu coloquei alguma coisa no canal, mas eu coloquei no Instagram, no Face e em outros lugares. Eu fiz um trocadilho com uma série antiga que tinha Heroes. Eu coloquei salve Saara, salve Amazônia. Por quê? Fósforo é um nutriente que toda planta precisa. E a floresta amazônica não tem fósforo lá. Ela pega o fósforo de outro lugar. Assim como a Amazônia joga água aqui pra gente, o deserto do Saara, lá do outro lado do Atlântico, joga uma poeira para cima do Amazonas, da floresta amazônica. Isso é ruim? Não, isso é excelente, porque vem fósforo. Olha que legal. Vem um nutriente importantíssimo para que a planta, para as plantas, né, de modo geral, que dão suporte, né, para a floresta, para os vários ecossistemas que tem nesse bioma lindo e fantástico, que é nosso e de alguns outros países também, que tem uma partezinha lá, né? Não porque a Amazônia mereça ser de outro país. Não, a Amazônia é nossa, é um pedaço do nosso território. Ela tem que ser usada por nós brasileiros. Ao contrário lá do francês, né, que quis crescer em cima de uma tragédia, né? Veio fazer propaganda, falando merda, e um bocado de gente aí também postando foto antiga que nem ele. Foto de outras queimadas, pra vocês verem. Sempre tem queimada todo ano. Todo ano tem desmatamento. Esse ano pode ter sido um pouco atípico? Pode, mas está dentro da média dos últimos 15 anos. Mesmo que você exclua 2005, que foi um ano bem atípico, porque praticamente se extinguiu a floresta amazônica no Mato Grosso, mesmo assim ainda está dentro do padrão. Se você for olhar os dados da NASA, se você for olhar os dados brasileiros, você vai ver alguma discrepância, porque esse ano, não sei o porquê, o cara chegou e colocou tudo junto, os dados, tanto legais quanto os ilegais. Por que ele fez isso? Não sei, não vou acusar o cara. É tanto que ele foi demitido, né? Então acho que fez alguma coisa errada mesmo, né? Mas vamos que vamos. Então, como lá no Saara, é provável que tenha alguns outros países que também façam isso com o Brasil. Então não adianta só preservar a Amazônia aqui no Brasil. Tem que ser preservado vários outros ecossistemas ao redor do mundo. Porque o mundo ele funciona de uma forma global, ele funciona interligado. As coisas funcionam de forma interligada. Não só aqui no Brasil, dentro do Brasil, mas também fora. Lembra que eu falei dos agronegócios aqui? Lá fora também. Vai dar ruim. O que vai acontecer? Mercosul vai para o espaço. Então é de suma importância que evite-se ao máximo aumentar essa margem de desmatamento da floresta amazônica. Então, não é só importante proteger a Amazônia, é importante também proteger outros lugares do mundo, para que a Amazônia ainda continue funcionando bem. Show, gente? Então, deixando os pensamentos contra o presidente aí, que não tem nada a ver com isso, a não ser ter continuado as paradas igual dos outros, deixando uns presidentes aí da França lá, aproveitadores querendo crescer a popularidade aí, vamos se ligar, a Amazônia precisa de proteção, realmente. Mas não contra um presidente que está seguindo tudo direitinho. Melhor, não é culpar ele, é cobrar, como se fosse qualquer outro governante. Porque a gente precisa dessa proteção. Não só pelos bichinhos, mas sim pela economia do país. Se ela morrer, como eu disse, tchau agronegócio, tchau agroindústria, tchau tudo. Por quê? Tchau chuva. Tchau Amazônia é tchau chuva. É tchau água. Isso também se liga à eletricidade. Afinal, a eletricidade da gente funciona hidrelétrica. Precisa de chuva para manter lá os bagulhos cheios d'água e a energia elétrica funcionar. Beleza, gente? Então, o vídeo ficou um pouquinho mais longo que o normal. Mas como sempre, aquele abraço!